Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Já observou que nos últimos dias as pessoas estão ficando cada vez mais rabugentas, amarguradas, desgostosas da vida? E isso é um perigo muito grande, tanto para quem está ficando amargurado, quanto para quem está perto, lidando com pessoas desse tipo. Eu tenho uma passagem bíblica aqui que tem um alerta muito importante. Mas antes eu quero pedir você que curta o vídeo, que comente, deixe um comentário aí, uma paz do Senhor, um graça e paz perfeita, qualquer coisa. E se não for inscrito, se inscreva, pode compartilhar o vídeo todos os dias. Leitura da palavra, entendimento da palavra, interpretação e oração. É um devocional, é o nosso momento de encontrarmos com Deus, de buscarmos a face dele. Livro de Hebreus, capítulo 12 e o versículo 15. Eu vou ler aqui na NLTH, nova tradução da linguagem de hoje, ou seja, é uma linguagem mais atualizada, porque uma das críticas que eu sempre faço aqui é que a nossa Bíblia tem uma linguagem difícil de entender, e isso dificulta o entendimento. Disse assim: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Deixa eu ler aqui na linguagem comum. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quando o escritor das cartas aos Hebreus disse isso, então entende-se que os hebreus entenderam o que ele estava falando. Eu vou entrar na aplicação pessoal aqui, mas é importante você lembrar que provavelmente essa raiz de amargura está em Deuteronômio capítulo 29 e o versículo 18. Olha o que diz lá. Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor, o nosso Deus, para adorar deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota, cresce e dá frutas amargas e venenosas. Bom, talvez ele esteja falando de idolatria. Para isso a gente vai examinar o contexto. O contexto diz, o versículo anterior: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está falando tanto de paz quanto de santificação. Paz com todos, homem com homem, e santificação, relacionamento com Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando falta comunhão com os irmãos, e quando falta santificação, você pode tornar uma raiz de amargura. Aplicando para o nosso dia, que seja idolatria, que seja qualquer tipo de aborrecimento. Muitas pessoas tem lidado com isso, e a própria Bíblia também é cheia disso. Por exemplo, vemos Caim quando matou Abel. Não foi um crime assim que aconteceu do nada. Parece que, pelo texto bíblico, Caim teve um tempo de deixar essa raiz de amargura ir brotando no seu coração e aumentando cada vez mais. Quando vemos, por exemplo, Nabal, marido de Abigail, depois daquele incidente que teve com Davi. Ele morreu 10 dias depois, amargurado. Ele deixou aquela raiz de amargura brotar no seu coração. E isso mata, e isso dá problemas. Então, a raiz de amargura não é uma raiva assim que aparece do nada. É algo que você vai alimentando, que você vai guardando, que você vai juntando na sua vida, e isso pode matar você. Mas a raiz de amargura, ela não é apenas contra a pessoa,
que tem a raiz de amargura. O texto diz: e brotando muitos com ela se contaminem. Isso aqui é um problema muito sério, porque muita gente que está ao seu redor, na psicanálise, chamamos isso de deslocamento. Então, o patrão xinga o empregado vai xingar o cônjuge vai xingar os filhos, o filho vai chutar o cachorro vai morder a perna do sofá. Tudo isso porque um patrão rabugento, um patrão amargurado, ele passou a amargura dele para o empregado veio, passou para a família, e até o cachorro da casa ficou prejudicado. Todos ficam prejudicados. O texto fala de uma raiz de amargura que brota, que enraiza, e com elas muitos se contaminem. Aqui o texto falou de frutos, e quando fala de fruto, eu lembro de Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Lá, aqui em Gálatas 5 e 22, temos uma das passagens mais lindas sobre fruto. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se você tiver uma raiz de amargura, o seu fruto vai ser amargo e vai ser ruim. Mas quando você é uma pessoa que tem o fruto do Espírito, o seu fruto vai ser todas essas coisas que eu li aqui em Gálatas capítulo 5 e versículo 22. A dica de hoje é: não deixe a amargura brotar no seu coração. Conte para Deus o seu problema, conte para Deus a sua dor. Ele tem uma saída, uma porta para você, como diz o hino. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos dar força para resistir toda a raiz de amargura, toda a provação, toda a afronta do adversário. Que a nossa casa venha estar firmada no Senhor, que quando vier a chuva, a tempestade, o vento, as inundações, a nossa casa não venha cair, a raiz de amargura não venha brotar, as pessoas que estiverem ao nosso redor não sejam contaminadas pela essa amargura. Deus, obrigado pelo que o Teu Espírito Santo tem gerado em nós frutos bons, frutos de arrependimento, frutos dignos. Obrigado, meu Pai. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.